Palmeiras estão em outra prateleira, mas o Vasco era o time do momento. Era o time que tinha conseguido 4 vitórias seguidas, era o time que só tinha perdido pro Palmeiras nas últimas 13 partidas, enfim. Era realmente uma equipe que estava cada vez mais encontrando essa sinergia, até pelos reforços que chegaram, pelas peças que estavam jogando muito bem, como o Coutinho, o Ryan. Tanto é que a gente culmina em Carlo Ancelotti dentro de São Januário. Ah, Pedro Azevedo, ele já foi em outros estádios. Há quanto tempo um técnico da seleção brasileira não frequenta São Januário para observar jogadores do Vasco? Tinham 4 sendo observados ali. Léo Jardim, Paulo Henrique, Coutinho e Ryan. Hoje sai a convocação da seleção brasileira e o Paulo Henrique é o convocado, até porque ele já tinha vestido a camisa da seleção brasileira, feito o gol, foi muito bem na ocasião em que ele foi testado e por isso ele retornou também. O Wanderson está lesionado, então foi Paulo Henrique e o Wesley. Mas eu vou discordar um pouco do Diniz em relação ao que ele cita de que não fez diferença. Eu tenho a ligeira impressão de que a presença do Carlo Ancelotti causou um pouco de ansiedade nesses jogadores. Um Coutinho em ansiedade para decidir, para fazer um grande jogo e voltar à seleção. O próprio Ryan, que é um garoto que sabe e está sendo monitorado mesmo em relação a isso, que poderia ter uma oportunidade. Acho que a vaga, inclusive, de hoje ficou entre ele e Vitor Roque. Acho que tinha uma dúvida clara nisso, na lista final, e o Vitor Roque acabou sendo o escolhido. O Ryan é mais jovem, o Ryan nunca esteve em seleção brasileira e tá tudo bem. O importante é ele continuar no radar, crescendo e jogando futebol. O Léo Jardim não, o Léo Jardim fez uma belíssima partida, até porque ele sabe, e ele já esteve na seleção brasileira também, então tira o peso, e o Paulo Henrique foi de novo. Mas ao mesmo tempo eu não só senti essa ansiedade dos jogadores, mas também senti ansiedade de forma geral, de conseguir logo essas 5 vitórias, de quebrar esse tabu que eu destaquei durante a semana inteira, que o Vasco não vencia 5 seguidas desde o Campeonato Brasileiro de 1997, quando o Vasco foi campeão com o show do Edmundo. Naquela ocasião conseguiu isso 2 vezes, o Vasco venceu 5 seguidas 2 vezes no campeonato, e seria a primeira vez em 28 anos. Isso também causa uma certa ansiedade e os jogadores sabiam disso também. Fora a festa da torcida, uma festa maravilhosa, espetacular, com um bandeirão novo, da força, entre todas as pirotecnias e luzes que está acontecendo em São Januário, estão acontecendo. Um show muito bonito, tá? E aí o Vasco começa a partida. Numa rotação um pouco diferente do que geralmente costuma começar. O Vasco não conseguiu pressionar bastante o São Paulo nos primeiros 10, 15 minutos. Por quê? O São Paulo veio com uma linha de 3, com o Arboleda, Sabino e também o Alan Franco. 3 jogadores que para mim são bons zagueiros. O Arboleda para mim é um dos melhores zagueiros do país. Ele é um excelente defensor. É um cara que tem velocidade, é um cara que joga sério, é um cara que tem uma bola aérea especial, e é um cara que realmente há muito tempo já brilha no futebol brasileiro. Seleção equatoriana, entre outros pontos que eu poderia citar aqui. O Alan Franco para mim também é muito bom jogador, e o Sabino talvez viva a melhor fase da sua carreira. E ele colocou também o Crespo, não só esse time para marcar em bloco médio, mas ele percebeu que algumas engrenagens do Vasco da Gama, elas funcionavam de uma maneira muito especial no jogo do Fernando Diniz. Eu não tenho dúvida que o Crespo assistiu várias e várias partidas do Vasco para poder chegar nesse jogo e entender o que ele ia fazer. E ele coloca o Pablo Maia, que é um bom volante, inclusive, sofreu uma lesão muito grave. Era um jogador que estava sendo cotado até para, quem sabe, ser convocado na seleção brasileira antes da lesão, e ele está retornando ao seu melhor nível. Ele coloca o Pablo Maia na cola do Coutinho. Marcação individual mesmo. O Crespo já marca individualmente. Ele já faz isso naturalmente. Mas é cada um pegando o seu. O que eu senti do Pablo Maia com o Coutinho é que o Crespo deve ter falado no ouvido dele assim, ó: Pablo Maia, onde o Coutinho for, você vai atrás. Porque o Pablo Maia estava saltando linha onde o Coutinho ia. O Coutinho ia para a esquerda, o Pablo Maia estava lá. O Coutinho estava na direita, o Pablo Maia estava lá. Por quê? Porque, logicamente, quem assiste qualquer jogo do Vasco sabe que o Coutinho não é apenas um camisa 10, ele não é apenas um meia ofensivo, ele não é o cara que vai aparecer só no terço final. Ele vai descer linha, ele vai estar mais perto da bola para cuidar do time, que é uma coisa que o Diniz pede para ele, porque ele tecnicamente é muito bom. Então ele vai facilitar a saída de bola, ele vai facilitar a transição e, quem sabe, ele vai estar lá na frente também para poder finalizar as jogadas, porque ele tem muita qualidade para isso. Então ele coloca o Pablo Maia nesse sentido, para poder perseguir o Coutinho, e aí o jogo do Vasco fica muito condicionado a tentar achar um Ryan
um Ryan no meio desses 3 zagueiros que não estava conseguindo se descolar desse trio de zaga do São Paulo, e que só no segundo tempo que ele de fato começou a aparecer um pouco mais na ponta, tá? No primeiro tempo ele fez algumas jogadas assim, ele sofreu um pouco disso contra o Fluminense, quando ele saiu da área, quando ele saiu da forquilha ali, digamos assim, desse meio, ele começou a jogar mais e ele conseguiu decidir a partida contra o Fluminense. Contra o São Paulo ele estava muito bem marcado. E quando eu digo isso, é porque o São Paulo realmente veio para jogar um futebol reativo. E que não tem nada de errado nisso. A gente tem que lembrar, quando a gente fala sobre jogou bem, jogou mal, levou a melhor ou não levou a melhor, é de acordo, gente, com o plano de jogo que cada treinador traça para sua equipe. Se o seu plano de jogo ele foi mais contundente, ele foi mais assertivo, isso quer dizer que você jogou melhor do que o adversário. Porque eu vi muita gente falando assim, porque o Vasco jogou muito melhor do que o São Paulo, porque o Vasco fez uma partida muito melhor e o São Paulo achou 2 gols. Isso não é verdade, gente. A gente precisa assistir futebol com e sem a bola. A gente precisa assistir futebol na perspectiva do que é o plano de jogo. E o que aquele plano de jogo ali está gerando de fruto. E o principal resultado é o quê? É vencer, perder ou empatar. Então, se você conseguiu montar um plano de jogo, mesmo que não seja o mais vistoso, mesmo que não seja o plano de jogo de posse de bola, de beleza no futebol, mas você conseguiu vencer uma partida por 2-0 fora de casa e tendo oportunidade para fazer outros gols, cara, seu plano de jogo foi perfeito. Compreende? Então, assim, no primeiro tempo, eu acho até que o Vasco jogou melhor que o São Paulo. Teve mais oportunidade do que o São Paulo. Isso não quer dizer que desde o primeiro tempo o São Paulo não estava conseguindo achar as bolas em bola longa, que o São Paulo não estava conseguindo neutralizar as dinâmicas do Vasco. E essas dinâmicas, elas estavam muito sobrecarregadas, por exemplo, na minha opinião, muitas vezes no Carlos Andrés Gomes, que é um jogador que eu vi muita gente criticando. E, cara, talvez do setor ofensivo ele tenha sido menos pior da partida de ontem. Tenha feito uma partida mais participativa, tenha sido o cara que tentou. Eu discordo bastante de quem acha que o Carlos Andrés Gomes ontem fez um jogo ruim. Eu achei um primeiro tempo ruim do Nuno Moreira, que apareceu muito pouco. Parecia que ele já estava desgastado desde o primeiro tempo. Então, no segundo tempo, ele até melhora. O Diniz deve ter dado uma chacoalhada nele. Mas no primeiro tempo, ele teve pouca participação. Essa pouca participação do Nuno também fez com que o Piton também participasse pouco. Mas tudo isso gira a engrenagem em relação ao Felipe Coutinho, que é o cara que foi muito bem marcado pelo Pablo Maia, que também foi um plano de jogo do Crespo, e esse plano de jogo deu certo. O Coutinho é diferente, o Coutinho ele joga demais, então por isso ele conseguia dar umas escapadas, mas ele não conseguiu ter a influência dentro da partida que todo mundo imaginava que ele teria. E tem um outro ponto também, que foi um ponto delicado da partida de ontem, que é o fato do Tietê não ter feito um bom jogo. Tietê é um jogador que eu até concordo com o Diniz, ele tem oscilado. No jogo contra o Fortaleza ele foi muito bem. No jogo contra o Fluminense, eu vi muita gente criticando ele, mas eu discordo. Eu acho que o Tietê foi muito importante nas dinâmicas justamente que faltaram ontem contra o São Paulo. De aparecer, de ser esse segundo volante motorzinho, de ser esse segundo volante também que chega à frente. Ele tentou em algumas oportunidades. Mas assim, cara, eu já falei isso aqui na live e vou falar de novo. O Tietê tem um sério problema de finalização. Sério problema. Ele não consegue chutar forte. Não consegue. E assim, ele tem facilidade com a esquerda e com a direita. Pra jogar, pra carregar, pra dar passe. Mas pra chutar, o Tietê tem muita dificuldade. A finalização dele é muito ruim. Sim, ele tenta muito e ele tenta de forma inteligente, porque realmente a bola sobra de uma forma para ele, ou ele consegue pegar ali na entrada da área, que é para chutar mesmo. Mas ele raramente consegue acertar um chute. Raramente consegue acertar um chute com força, que realmente faça o goleiro adversário ter algum tipo de trabalho. Geralmente o chute dele é aquele chute meio rasteiro, aquele chute devagar no gol. E ontem, além dele não ter conseguido finalizar com uma forma mais concreta, digamos assim, o jogo dele foi muito apagado. Eu senti um Tietê sem força, eu senti um Tietê fisicamente muito abaixo do esperado. E o Tietê é um grande jogador, é um bom jogador, é um cara que, como o Diniz mesmo falou, antes da lesão ele estava sendo um dos melhores do Vasco, era indiscutível. Mas começo a pensar que há um problema aí. Há um problema de, quem sabe, de falta de ritmo, há um problema até mesmo nesse meio campo do Vasco, que acabou sobrecarregando o Barros dentro da partida. O Barros foi o único do meio campo que conseguiu competir de fato. E era o meio campo também que voltava o Lucas para poder ajudar.
entre outros jogadores do São Paulo. Então assim, cara, eu senti o meio do Vasco com essa dinâmica quebrada, digamos assim, muito por conta do bom jogo do São Paulo, muito por conta das dinâmicas que o Crespo, marcando alto muitas vezes, mas quando não ia marcar alto, conseguia se estabelecer em bloco médio e povoar o meio campo, deixando apenas um ou outro, Tapia, ou até o Lucas, para poder fazer essa velocidade quando a bola era lançada, mas era o São Paulo que conseguiu olhar para os setores que o Vasco construía e gerar dificuldade. Tanto que teve uma bola que o Robert Renan perdeu, aí no segundo tempo o David perdeu outra bola, e o Vasco se tornou uma equipe vulnerável. Diante disso, mesmo com tudo isso que eu falei, que talvez não tenha gerado um grande jogo para o Vasco teve uma grande chance com o Ryan, de cabeça, que se ele faz aquele gol ali, a dinâmica do jogo muda. Era um jogo para o Vasco meter 1, 2, 3, 4. E essa ansiedade gerada, eu acho que também acabou acontecendo também após esses lances. Porque não foi só o Ryan que cabeceou na trave. O Robert Renan pega o rebote nesse mesmo lance e o Rafael faz uma belíssima defesa. E quando eu digo que o Vasco não jogou mal, mas abaixo do esperado, tem muito a ver com essas decisões finais. Primeiro, o Rafael fez 8 defesas durante a partida inteira. Mas o Vasco tomou, na hora do passe final, do chute final, do momento de decidir, o Vasco só de cabeça aqui, eu vou lembrar. Teve essa bola do Ryan, que foi muito mais azar do que qualquer outra coisa. Teve a bola do Robert Renan. Aí tiveram 2 bolas do Carlos Andrés Gomes. Uma que ele chutou direto e bateu no Nuno, ia pro gol. A bola volta na perna esquerda dele, ele finaliza e o Rafael pega. Teve outra chance do Carlos Andrés Gomes, que ele foi logo no início do segundo tempo, que ele sai em disparada numa belíssima assistência do Nuno. E em vez de ele tocar pro Ryan, ele finaliza no gol, finaliza fraco, finaliza errado. Teve uma chance do Felipe Coutinho também no início do segundo tempo. Uma belíssima jogada, passe para trás do Paulo Henrique. E ele geralmente ia fazer aquele gol porque era para ele um lance fácil e ele bate cruzado errado. E o Vasco teve outras oportunidades que eu poderia citar aqui. Teve uma cabeçada do Verratti. Tiveram outras chances que aconteceram que, cara, é questão de detalhe. Que o futebol é assim. Faz parte. Assim, infelizmente faz parte. Eu acho que o torcedor ficou um pouquinho mal acostumado depois do que aconteceu. Mas, de forma geral, se você olhar pro primeiro tempo, eu acho que o Vasco até teve um plano de jogo superior ao do São Paulo. Por mais que o São Paulo tenha feito um jogo equilibrado. E aí o São Paulo acaba sendo premiado no final do primeiro tempo com um pênalti bobo. Um pênalti infantil de um PH que estava bem na partida, estava fazendo um bom jogo, estava indo no fundo, estava ganhando seus duelos como sempre ganha, estava tentando fazer seus dribles e sendo o jogador que a gente sabe que ele é um ótimo jogador, mas o pênalti é muito bobo. É um pênalti que ele começa agarrando o Arboleda desde a ponta da área até a pequena área. Se ele começa agarrando o Arboleda e aí no bate-rebate, no puxa, não puxa ali, ele larga o Arboleda no final para poder conseguir tentar disputar a bola na cabeça, se ligar na bola aérea, não seria nada. Até porque o lance foi longe da bola. A bola foi para outra direção. E aí é aquele típico pênalti de VAR. Porque o Wilton não ia marcar naquele momento ali. O VAR chama, vê o puxão, claro, o abraço, claro, e que sim. Vai ter muita gente falando, toda rodada acontece isso. É verdade, toda rodada acontece isso. Mas se você for me perguntar qual é o correto, aquilo é pênalti. Aquilo é pênalti, na minha opinião. E digo mais, no segundo tempo, teve também um lance do Ferreirinha com o Carlos Cuesta. Desculpa, gente. Se é ao contrário e o Carlos Andrés Gomes invade a área daquele jeito e o Arboleda segura o Carlos Andrés Gomes como ele segurou, como o Cuesta segurou o Ferreirinha, eu estaria aqui reclamando de pênalti. Eu achei aquele lance pênalti. Mas, ao mesmo tempo, entendo que o VAR não deveria chamar. Porque o árbitro, o Wilton Pereira Sampaio, estava de cara pro lance. De cara. Estava na minha cara aqui também, eu estava lá no gramado. E aí, ele não dá o pênalti. E aí eu respeito. Porque se o árbitro de cara pro lance não conseguiu avaliar que aquilo era pênalti, o VAR não tem que chamar. A decisão de campo tem que valer. Porque era um lance interpretativo. Na minha interpretação, achei que aquilo ali é pênalti. Mas se o Wilton não achou por ser um lance interpretativo, o VAR não tem que chamar mesmo. O VAR só tem que chamar se ele tiver certeza. Certeza do lance. Então, para pontuar isso também. O gol do Lucas, que sai ali nos acréscimos, ele dá um banho de água fria, de fato, no Vasco da Gama.
Mas ao mesmo tempo, quando volta do intervalo, e aí a chave do jogo pra mim é essa, o Vasco volta bem. Faz 13 minutos muito bons, com 2 chances aqui que eu já citei, com o Coutinho, com o Carlos Andrés Gomes, e a gente que estava ali no campo, a torcida começa a inflamar e cantar o Vasco é time da virada e tudo mais. A sensação que passou era, bem, o Vasco vai empatar a qualquer momento. O Vasco vai empatar esse jogo aqui a qualquer momento. Tinham 35 minutos de jogo ainda pela frente. E aí entra o anseio e, para mim, a precipitação do técnico Fernando Diniz. Ele, para mim, pensando já em virar o jogo, ele não entendeu que primeiro ele tinha que empatar. E pensando já em virar o jogo, ele tira o Barros e coloca o Matheus França e tira o Nuno e coloca o Verratti. E tudo bem. Não acho nenhum absurdo você colocar o Verratti no jogo, porque você teria ali 40 minutos, 35 minutos, 40 minutos com aquele jogador, que é o artilheiro do Brasil, para poder fazer o gol. Povoar a área, trazia o Ryan para a ponta direita, colocava o Carlos Andrés Gomes na ponta esquerda. Só que ele tirou o Barros, cara. E aí o Barros, a partir do momento que ele saiu, o Vasco perdeu o equilíbrio. Tudo aquilo que estava sendo bem feito, tudo aquilo que estava sendo construído no segundo tempo, ele desmoronou. Porque assim que o Barros sai, o Crespo também olha para esse campo, para esse jogo, e ele fala, opa, é hora de mexer. E aí ele coloca o Rigoni e coloca o Ferreirinha. Para quê? Para você ter fôlego, para correr, para você ter transição e para você ter muitas vezes esse 1 contra 1. Já que o Vasco ficou sem o seu volante pegador, não conseguiu mais ganhar a bola no meio-campo, muito pelo contrário. O São Paulo recuperava essa bola e lançava. Recuperava essa bola e lançava. E assim o São Paulo teve algumas oportunidades. Então quando eu falei sobre plano de jogo, quando eu falei sobre o que é certo ou o que é errado, ficou claro que no segundo tempo o plano de jogo e as decisões do Crespo foram bem superiores às decisões do Fernando Diniz. E aí... Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao canal Notícias do Vasco. O Vasco que vai enfrentar agora o Botafogo, precisando, né, voltar às vitórias para almejar aí, quem sabe, uma classificação para a Libertadores. Deixa a sua opinião, seu comentário sobre o trabalho do Fernando Diniz. Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado pela audiência. Tamo junto, forte abraço. Vamos, Vasco!